Você já parou para se perguntar: e se Jesus voltasse hoje? Não é exagero, não é apenas uma frase de efeito, é uma pergunta urgente e profundamente real. E vivemos dias em que tudo parece estar de cabeça para baixo. O amor está se esfriando, a verdade está sendo relativizada, e até mesmo os cristãos estão adormecendo espiritualmente. Mas a palavra de Deus não nos deixou sem alertas. Jesus, em seu amor, nos deu sinais claros, e agora, mais do que nunca, esses sinais estão diante dos nossos olhos. Talvez você sinta que sua fé está fraca, que está difícil orar, que Deus está em silêncio, que o mundo está cada vez mais barulhento. Talvez você esteja cansado, tentando se manter firme, mas se perguntando: será que estou pronto para a volta de Cristo? Esse vídeo não é para apontar dedos, é um chamado para abrir os olhos espirituais, para acordar do sono da distração, para aquecer um coração que o pecado e o cansaço esfriaram. Jesus disse que antes da sua volta, o mundo seria como nos dias de Noé. As pessoas viveriam normalmente, comendo, bebendo, se casando, até que o dilúvio veio e as surpreendeu. E o mais assustador dessa comparação não é o pecado do povo, é a indiferença, a distração, o fato de que muitos estavam tão ocupados com suas rotinas que não perceberam o tempo que estavam vivendo. Hoje, o Espírito Santo quer te despertar. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem. Ela pode ser o alerta que sua alma precisava. Pode ser a resposta que você tanto pediu em oração. Pode ser a oportunidade de se reaproximar de Deus antes que seja tarde. Nos próximos minutos, vamos refletir sobre 7 sinais que mostram que a volta de Jesus está mais próxima do que imaginamos. Cada um desses sinais é um convite, um espelho, um despertador para a alma. Não ouça com pressa. Ouça com o coração, porque esta pode ser a última vez que Deus te chama com tanta clareza. E se você sentir que essa palavra está falando com você, comente aqui embaixo: Senhor, eu quero estar pronto. Então, prepare o seu espírito, respire fundo e permita que o Espírito Santo revele o que está escondido aos olhos naturais. Jesus está voltando, e a pergunta que ecoa no céu e na terra é uma só: você está pronto? O amor está esfriando, e ninguém está percebendo. Já sentiu que algo está mudando ao seu redor, mas ninguém parece notar. Talvez você olhe para as pessoas nas ruas, nas igrejas, nas redes sociais e perceba que algo está diferente. As palavras continuam as mesmas, as orações ainda são feitas, as músicas ainda tocam, mas o calor do amor, parece ter sumido. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo 12. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa frase não é simbólica, é uma profecia, e ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. O amor está esfriando, e o mais assustador é que ninguém está percebendo. Vivemos dias em que ser frio é considerado inteligência, onde evitar envolvimento virou sinônimo de maturidade, onde proteger-se emocionalmente é visto como sabedoria, mas a verdade é que o ego está substituindo o altar. E quando o ego ocupa o lugar que pertence ao espírito, o coração começa a congelar por dentro. Sabe quando você entra em uma casa aparentemente habitada, mas a lareira está apagada? O ar está gelado e tudo parece ter parado no tempo. Assim está o coração de muitos crentes hoje. Por fora, tudo parece no lugar, mas por dentro, a chama apagou. Não é que você deixou de crer. Não é que você negou Jesus, mas, sem perceber, foi se afastando. A rotina, a correria, as mágoas, as decepções com pessoas, os traumas não tratados. Tudo isso vai acumulando poeira espiritual sobre a alma. E quando vemos, já não sentimos mais o que sentíamos antes. O altar virou hábito, o louvor virou trilha sonora, a oração virou monólogo. O amor virou lembrança, e quando o amor esfria, tudo perde o brilho. A fé se torna pesada, a igreja se torna cansativa, o servir se torna obrigação. E a presença de Deus, que antes nos quebrantava, agora parece distante, como se algo tivesse se rompido.
como se estivéssemos orando contra uma parede de concreto. Mas o Espírito Santo, hoje, está te visitando, e ele não veio te condenar. Ele veio te despertar. O amor não se esfria de um dia para o outro. Ele vai congelando aos poucos, com pequenas escolhas, pequenos afastamentos, pequenos pecados tolerados. E é por isso que precisamos estar atentos, porque o esfriamento espiritual não grita, ele sussurra, ele se disfarça de maturidade, ele se mascara com argumentos bonitos, mas por trás disso, tudo. Há um coração que já não queima mais como antes. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu posso fazer se já não sinto mais nada? E a resposta é simples, mas poderosa. Volte à fonte. Volte ao lugar onde você caiu, reacenda a lareira. Ainda há lenha, ainda há fogo de Deus disponível. Ainda há esperança para o coração ferido, ainda há cura para a alma cansada. Em Apocalipse, capítulo 2. Jesus fala à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você, que abandonou o seu primeiro amor. Mas ele também dá a solução. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se. E volte à prática das primeiras obras. Você se lembra de como era quando você chorava na presença de Deus, quando orava de madrugada, quando se alegrava em servir. Quando a Bíblia era seu alimento diário, você se lembra de como seu coração queimava. Isso não precisa ficar no passado. Deus quer reacender essa chama, mas, para isso, você precisa reconhecer que o frio entrou e decidir fechar a porta que o deixou entrar. Não é tarde demais. O Espírito Santo ainda está aqui. Ele ainda fala, ele ainda cura, ele ainda aquece. Mas ele precisa de espaço, de rendição, de sinceridade. Hoje, a lareira do seu coração pode ser acesa novamente, e quando isso acontecer, você vai perceber que o amor de Deus nunca esfriou por você. Foi você que se afastou da lareira, mas ele sempre manteve o fogo aceso, esperando o seu retorno. Se essa palavra está falando com você, comente aqui, Senhor. Reacende o meu coração. Cuidado com os falsos evangelhos que massageiam o ego e adoecem a alma. Vivemos uma geração que ama ouvir, mas não suporta ser confrontada. Gosta de mensagens que confortam, mas rejeita as que corrigem. Está faminta por bênçãos, mas sem apetite pela cruz. E é nesse ambiente que os falsos evangelhos florescem. Jesus nos advertiu claramente em Mateus capítulo 24, versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Preste atenção nessa palavra. Muitos. Não é exagero. Não é exceção. É um alerta. Porque o problema dos falsos evangelhos não está apenas na sua existência, está na sua popularidade. Eles se espalham porque agradam, porque massageiam o ego, porque fazem cócegas nos ouvidos. Mas não curam a alma. Quantas mensagens hoje são construídas mais para entreter do que para edificar? Quantas pregações falam mais de autoestima do que de arrependimento? Quantas palavras soam como conselhos motivacionais, mas estão completamente desconectadas do evangelho que Jesus pregou? O falso evangelho não grita heresias. Ele sussurra meias verdades. Ele sussurra meias verdades. Ele fala sobre amor, mas se cala sobre santidade. Fala sobre cura, mas esconde a cruz. Promete bênçãos, mas ignora o quebrantamento. Aponta o trono, mas não menciona o caminho apertado. E assim, muitos estão sendo adoecidos espiritualmente, porque estão sendo alimentados com palavras que agradam, mas que não transformam. O falso evangelho é como um remédio bonito, com embalagem atraente, mas que só adormece a dor sem tratar a infecção. Ele anestesia, ele acalma, mas não cura. E por que tantos caem nessa armadilha? Porque estão cansados, feridos, desmotivados, e querem ouvir algo que alivie a pressão. E de fato, há momentos em que todos nós precisamos de consolo. Mas o consolo verdadeiro não mascara a ferida. Ele limpa, ele trata, ele reconstrói. E isso, muitas vezes, exige confronto. Lembre-se, Jesus consolava os quebrantados, mas confrontava os orgulhosos.
Ele não poupava palavras quando o assunto era verdade. Chamou os fariseus de sepulcros caiados. Virou as mesas do templo, expulsou os mercadores da fé. E ainda assim, estendeu misericórdia a quem se humilhava diante dele. O verdadeiro evangelho cura, mas também fere. Fere o ego, fere o pecado. Fere o orgulho. Mas essa ferida é o início da restauração. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Esse tempo chegou, e se nós não formos vigilantes, podemos nos tornar parte da estatística dos enganados. Você consegue discernir quando uma palavra é apenas emocional e quando ela é espiritual. Consegue perceber quando uma pregação te conforta, mas não te confronta. Quando ela te motiva, mas não te chama à renúncia. Nem tudo que parece bom vem de Deus, nem toda mensagem doce é divina. Nem todo altar está firmado na rocha. Está firmado na rocha. E é por isso que precisamos voltar ao evangelho puro e simples. Aquele que fala da cruz, da graça, da santidade, da verdade. Aquele que não busca agradar, mas transformar. Aquele que não vende promessas fáceis, mas apresenta um caminho estreito, que conduz à vida. A boa notícia é que ainda há uma igreja fiel, ainda há pregadores comprometidos. Ainda há uma palavra que liberta, e não apenas alivia, mas para encontrá-la, é preciso fome espiritual, é preciso discernimento, é preciso rejeitar o raso e mergulhar no profundo. A escolha é sua. Quer ser massageado ou transformado? Deus não nos chamou para sermos consumidores de mensagens que nos agradam, mas discípulos moldados pela verdade, e essa verdade, às vezes, fere, mas fere para curar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho o Evangelho da Cruz. A distração espiritual é o novo laço invisível da fé. Você já percebeu como é fácil se distrair hoje em dia? Você começa o dia dizendo que vai orar, mas o celular vibra, vai ler a Bíblia, mas surge uma notificação, quer ir à igreja. Mas aparece um compromisso, vai buscar a Deus. Mas a mente está cheia de outras prioridades. E assim, sem perceber, você vai se afastando da presença. Mesmo estando cercado por atividades, estamos vivendo uma epidemia silenciosa. Um tipo de distração que não parece pecado, mas que rouba a essência da fé. Não é perseguição, não é blasfêmia, não é rebeldia aberta. É apenas distração. Jesus alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Ele disse que a sua volta será como nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Você percebe o problema. Não era pecado escandaloso, eram coisas normais, comuns, vida cotidiana, mas a rotina se tornou o maior inimigo da vigilância. O povo estava tão ocupado com suas tarefas, tão entretido com o cotidiano, que não perceberam o tempo profético que estavam vivendo. O dilúvio chegou e os encontrou distraídos. Hoje não é diferente. Não é diferente. A tecnologia tomou nosso tempo, as demandas nos pressionam, a velocidade das informações nos sufoca, e quando percebemos, o espírito está adormecido, a alma está entorpecida. A fé está no piloto automático. A distração espiritual é como um alarme que toca todos os dias, mas que ninguém mais ouve, porque o barulho do mundo se tornou parte da paisagem. É como uma música de fundo que deixa de ser notada, mesmo estando sempre presente. E sabe qual é o perigo? A distração não te tira da igreja, mas te tira da presença, não te impede de levantar as mãos.
mas te impede de sentir. Não te faz negar a fé com os lábios, mas te faz ignorar o Espírito com a vida. Você ainda diz amém, ainda canta, ainda posta versículos, mas lá dentro já não há mais fome, já não há mais sede, e quando a alma deixa de ter fome de Deus, ela começa a se alimentar do mundo. E essa é a grande estratégia do inimigo nesta geração. Não é mais calar a igreja com ameaças. É distrair os crentes com entretenimento. Não é mais prender com correntes, é prender com notificações. Quantos estão sendo laçados não por pecados, mas por ocupações? Quantos estão sendo vencidos não por tentações explícitas, mas por distrações constantes? Quantos estão tão ocupados fazendo coisas para Deus que esqueceram de estar com Deus? A distração é um laço invisível, mas poderoso. Ela nos prende aos olhos, aos ouvidos, à mente. Ela rouba o foco, apaga a sensibilidade espiritual. Faz com que o sobrenatural pareça distante e o eterno pareça irrelevante. Mas Deus está chamando você hoje para romper esse ciclo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta. Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É hora de despertar, de silenciar as vozes do mundo, e voltar a ouvir a voz de Deus. De desligar um pouco os ruídos e acender novamente a chama da intimidade. Isso exige decisão, exige disciplina, exige escolhas práticas. Pode ser acordar mais cedo para orar. Pode ser desligar o celular durante o devocional. Pode ser jejuar não só alimentos, mas também distrações. O que importa é quebrar esse ciclo invisível que tem sufocado sua comunhão com o Pai. Porque, no fim das contas, você não foi criado para viver distraído. Você foi chamado para viver desperto, em vigilância, em santidade, com os olhos no céu e os pés firmados na palavra. Não se perca no meio do caminho. O noivo está à porta, e ele procura por uma noiva que esteja atenta, não apenas ocupada. Se essa palavra te despertou, escreva nos comentários: Senhor, me ajuda a vigiar. Senhor, me ajuda a vigiar. O cansaço da espera está fazendo muitos largarem a fé na véspera do cumprimento. Existe um tipo de dor que não grita, um tipo de esgotamento que não aparece, um tipo de desânimo que não se resolve com descanso físico. É o cansaço da espera. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você continua crendo, continua orando, continua servindo, mas, por dentro, está esgotado, está cansado de esperar por promessas que ainda não se cumpriram, por respostas que parecem atrasadas, por um mover de Deus que ainda não aconteceu. Você olha ao redor e vê pessoas prosperando, vivendo milagres, testemunhando vitórias e se pergunta: e eu? Será que fui esquecido? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos dá um alerta e uma promessa: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Esse versículo revela uma verdade espiritual profunda. Há um tempo certo. E também há uma tentação, a de desistir antes que esse tempo chegue. Essa é a estratégia do inimigo. Cansar você na véspera, desanimar você a poucos passos da promessa, fazer você soltar as mãos de Deus no momento exato em que o milagre estava prestes a acontecer. Imagine uma mulher em trabalho de parto, depois de horas de dor, de contrações intensas. Ela está prestes a dar à luz. É o momento mais crítico, mais cansativo, mais doloroso, mas também é o momento mais próximo do nascimento. E é aí que muitos estão hoje. Espiritualmente em trabalho de parto, sentindo dores, fadiga, silêncio, pressão, mas mais perto do cumprimento do que jamais estiveram. E o perigo é justamente esse: desistir na reta final. Você já percebeu como, muitas vezes, a pressão aumenta quando estamos prestes a viver algo novo? Isso não é coincidência, é sinal de que o céu está em movimento, de que há algo sendo gerado no mundo espiritual, mas também é o momento em que o inimigo mais tenta semear dúvida, desânimo e frustração. Talvez você tenha orado por anos pela salvação de alguém da sua família.
e agora está começando a achar que não adianta mais. Talvez você tenha recebido uma promessa clara de Deus, mas os anos passaram. E tudo o que você vê é o oposto do que foi dito. Talvez você esteja esperando por uma cura, uma porta aberta, uma mudança, e a sensação que tem é de que Deus está em silêncio. Mas Ele não está. O tempo dele não é atraso. É treinamento, é lapidação. É preparação para que você esteja pronto quando a promessa se manifestar. Lembre-se de José, ele sonhou alto, ainda jovem. Mas foi lançado em um poço, vendido como escravo, injustiçado, esquecido na prisão. Foram anos de espera, anos de silêncio, anos de provas, mas no tempo certo, Deus o exaltou e cumpriu cada detalhe do que havia prometido. Imagine se ele tivesse desistido na véspera. E se Abraão tivesse abandonado a fé aos 99 anos, depois de décadas esperando por um filho? E se Moisés tivesse largado o cajado antes de atravessar o Mar Vermelho? E se Jesus tivesse recuado no Getsemane? A verdade é que a maioria das promessas se cumprem depois de muita espera. Porque a fé que resiste ao tempo é a que revela a maturidade espiritual. Você pode estar cansado, mas não está só. Deus vê cada lágrima, ouve cada oração. E conhece cada noite em que você pensou em desistir, mas Ele também conhece o tempo exato da resposta. E se você permanecer firme, vai colher o que plantou e o que fazer enquanto espera. Ore mesmo quando não sentir vontade, adore mesmo sem ver resultado, leia a palavra mesmo quando parecer seca, sirva mesmo quando ninguém reconhecer. Porque cada uma dessas atitudes é uma semente plantada, e no tempo certo, vai florescer. Talvez você esteja a um passo da virada, um passo da restauração, um passo do recomeço. E tudo que o inimigo quer é que você pare agora. Mas hoje o Espírito Santo te fortalece, ele te lembra que sua história não terminou, que você não chegou até aqui por acaso. Que sua fidelidade será recompensada. Não abandone a fé na véspera, porque o amanhã pode ser o dia do cumprimento. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me sustenta até o fim. Me sustenta até o fim. A perseguição silenciosa está moldando os santos dos últimos dias. Você já percebeu como está cada vez mais difícil ser cristão de verdade? Não estamos falando de perseguição com prisões, espadas ou fogueiras, pelo menos não ainda. Estamos falando de uma perseguição silenciosa, sutil, mas extremamente perigosa. Jesus nos avisou, em Mateus capítulo 24, versículo 9. Ele declarou: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa palavra não é opcional, é uma profecia, e ela está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Ser cristão nos dias de hoje não é mais um símbolo de respeito, para muitos, é motivo de chacota, exclusão, rejeição. E o mais preocupante é que essa rejeição não vem apenas de fora, às vezes, vem até de dentro da própria família, do círculo de amigos, do ambiente de trabalho ou, dolorosamente, até mesmo da igreja. Estamos vivendo uma perseguição sem grades, mas com olhares sem espadas, mas com sarcasmo, sem gritos, mas com cancelamentos. E muitos cristãos sinceros estão sofrendo em silêncio. Sofrem por se manterem fiéis, quando todos ao redor se dobraram. Sofrem por não compactuarem com o pecado disfarçado de modernidade. Sofrem por permanecerem firmes em uma cultura que celebra o erro e ridiculariza a verdade. Essa perseguição silenciosa se esconde atrás de argumentos como tolerância, liberdade de expressão e respeito às diferenças, mas, no fundo, existe um incômodo profundo com aqueles que ainda insistem em viver pela palavra. E por que isso acontece? Porque a luz incomoda quem está nas trevas, a integridade escandaliza quem vive na mentira. A santidade denuncia sem palavras o pecado que muitos tentam normalizar, mas essa perseguição, por mais dolorosa que seja, não é sem propósito. Ela está moldando os santos dos últimos dias. Está purificando a igreja. Está separando os que servem dos que apenas assistem. Está revelando quem está disposto a pagar o preço e quem só estava ali pelas bênçãos.
Deus está levantando uma geração de fiéis que não precisa de aplausos para continuar, nem de reconhecimento humano para permanecer. Gente que arde por dentro mesmo, quando está sendo apagada por fora. Gente que escolhe ser vela acesa em meio ao vento, sabendo que é justamente nessa resistência que o fogo se torna mais intenso. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja sendo excluído por se posicionar, talvez esteja sentindo a dor de ser o diferente por não aceitar os padrões deste mundo, talvez esteja chorando em secreto porque, aos poucos, percebeu que sua fidelidade a Deus te afastou de pessoas que você amava. Mas saiba, Deus está vendo, e Ele está te moldando. A Bíblia nos mostra que todos os homens e mulheres usados por Deus enfrentaram algum tipo de rejeição. Daniel foi jogado na cova por sua fidelidade. Elias se escondeu em uma caverna por causa da perseguição. Paulo foi apedrejado, preso, acusado injustamente. E Jesus foi crucificado por amar a verdade. A perseguição nunca foi sinal de abandono. Sempre foi sinal de aprovação. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18, se o mundo os odeia, saibam que antes odiou a mim. Portanto, se hoje você se sente pressionado, julgado, rejeitado por causa do nome de Jesus, alegre-se, porque você está trilhando o mesmo caminho do Mestre, e é nesse caminho que se formam os verdadeiros discípulos. Mas cuidado! A tentação nesses dias é se calar para ser aceito, é suavizar a verdade para evitar confronto, é negociar princípios para manter relacionamentos, mas quem ama a verdade não a esconde. Quem serve a Jesus não se disfarça para se encaixar. Quem é luz não se apaga para agradar as trevas. Continue firme, mesmo se for sozinho, mesmo que ninguém entenda. Mesmo que tudo ao redor tente te convencer a desistir, porque, no fim, os que permanecem serão reconhecidos como os verdadeiros vencedores. Se essa palavra te fortaleceu, comente aqui, Senhor. Me ajuda a permanecer fiel. A pregação do Evangelho está correndo, e poucos estão ouvindo. Você já teve a sensação de que a palavra de Deus está em toda parte, mas a fome espiritual está sumindo. Hoje, temos pregações em todos os formatos, vídeos, podcasts, devocionais, redes sociais. A Bíblia está acessível como nunca. O Evangelho está correndo pelo mundo, cumprindo exatamente o que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O Evangelho está sendo pregado, mas a pergunta é: quem está realmente ouvindo? Estamos cercados de conteúdo espiritual, mas muitas vezes nossa alma continua vazia. Por quê? Porque ouvir não é apenas escutar sons, é abrir o coração, é deixar a palavra penetrar, é deixar Deus quebrar nossas resistências. O perigo desta geração não é a falta de acesso à mensagem, é a banalização da mensagem. A palavra virou conteúdo entre tantos outros. Está ali, junto com entretenimento, notícias, piadas, e no meio desse mar de informações, muitos perderam o senso de reverência. Muitos perderam o senso de reverência. O que antes era um manancial, hoje é tratado como uma fonte comum. E assim, mesmo com a pregação em alta velocidade, poucos estão realmente sendo transformados. Vivemos dias onde muitos consomem o Evangelho, mas poucos o vivem. Muitos assistem pregações como se fossem episódios de uma série. Muitos ouvem louvores como se fossem músicas comuns. Muitos citam versículos sem nunca tê-los permitido descer ao coração. A verdade é que a fome espiritual está rareando, não por culpa do céu, mas porque a terra está cheia de distrações. A Bíblia é clara. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós capítulo 8, versículo 11. Esse tempo já começou. E o mais assustador é que muitos estão tentando saciar essa fome com substitutos, com mensagens superficiais, com frases motivacionais, com espiritualidade sem renúncia, com teologia sem transformação.
Mas só o evangelho verdadeiro pode alimentar a alma. Só a palavra viva pode curar o coração. Só a verdade liberta. Você já reparou como há pessoas que ouvem a palavra há anos, mas continuam nos mesmos pecados, com os mesmos traumas, com os mesmos ciclos? Isso acontece porque ouvir de verdade exige quebrantamento, exige arrependimento, exige mudança. E a maioria não quer mudar. Quer conforto, quer bênção, quer motivação, mas não quer cruz. Só que o evangelho sem cruz é um evangelho vazio. É um discurso agradável, mas sem poder. E é por isso que tantos ouvem. Mas continuam sedentos porque a alma sabe quando está recebendo alimento de verdade e quando está apenas sendo entretida. Mas Deus ainda está falando, ainda está chamando. Ainda está visitando corações sedentos, talvez. Você tenha vivido um tempo de frieza. Talvez tenha se acostumado a ouvir sem ser transformado. Mas hoje, o Espírito Santo está te chamando para despertar. Volte a ter fome da palavra. Volte a chorar ouvindo uma pregação. Volte a tremer diante de um versículo. Volte a se quebrantar diante de Deus, como se fosse a primeira vez. Porque o Evangelho continua sendo pregado, e em breve virá o fim. E a pergunta que ecoará nos céus não será quantas pregações você ouviu, mas sim o que você fez com aquilo que ouviu. É tempo de abrir os ouvidos espirituais. É tempo de deixar que a palavra penetre. É tempo de se levantar, porque o céu ainda está falando, e espera que você responda. Se essa palavra tocou seu coração, comente aqui: Senhor, eu quero voltar a ter fome de Ti. A figueira está brotando. Os sinais de Israel são o relógio de Deus. Você já se perguntou como saber se estamos perto do fim? Jesus respondeu com uma parábola. E essa resposta aponta para um povo, uma nação, um símbolo profético que atravessa toda a história: Israel. Em Mateus, capítulo 24, versículo 32, Jesus nos ensina: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Israel é essa figueira, e ela está brotando diante dos nossos olhos, no nosso tempo, depois de séculos disperso entre as nações, humilhado, perseguido, quase destruído em guerras. O povo judeu voltou à sua terra em 1948. Israel foi reconhecido como nação novamente, um milagre político, histórico, espiritual, um cumprimento direto das promessas bíblicas, e desde então, cada movimento de Israel carrega peso profético. Mas por que isso importa para nós? Porque o relógio de Deus não segue os ponteiros da cultura ou da tecnologia, ele segue o tempo profético, e Israel é o mostrador desse relógio. Quando a figueira começa a brotar, quando Israel começa a florescer novamente, é sinal de que o verão está próximo, ou seja, o tempo final se aproxima, a estação da colheita, o momento do retorno do noivo. E, no entanto, poucos estão prestando atenção. Vivemos dias em que muitos cristãos conhecem pregações motivacionais, mas ignoram as profecias bíblicas. Sabem os salmos de cor, mas desconhecem as palavras dos profetas. Amam ouvir sobre graça, mas evitam ouvir sobre juízo. Preferem conforto emocional a discernimento espiritual. Mas Jesus foi claro. Aprendei. Ele não disse: ignorem os sinais. Ele disse: observem a figueira. A ignorância profética gera despreparo espiritual quando não entendemos os tempos. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, mas não temos. Os sinais estão aí: guerras e rumores de guerras. O avanço das tecnologias que possibilitam o controle global. A movimentação política e militar ao redor de Israel, o aumento do antissemitismo, o alinhamento de nações profetizadas no livro de Ezequiel. Tudo aponta para o cumprimento dos últimos capítulos da história. E por que Deus está permitindo que vejamos tudo isso? Porque Ele quer nos acordar, quer nos preparar, quer nos alertar de que o relógio está correndo, e que a volta de Jesus não é uma ideia simbólica, é um evento real, literal, iminente. Mas como estudar profecias sem medo?
Como mergulhar nesses temas sem cair em paranoia ou confusão, com equilíbrio, com humildade, com temor e, acima de tudo, com o coração voltado para a palavra, não para especulações. A profecia não é um enigma a ser decifrado, é um convite à vigilância, é um chamado à santidade, é uma bússola espiritual para nos manter alinhados enquanto o mundo se perde. Se você nunca estudou sobre Israel com profundidade, comece hoje, leia Romanos capítulo 11, estude o livro de Zacarias, ore por discernimento, porque quem ignora o papel de Israel perde a leitura do tempo em que vive, e mais importante ainda, alinha sua vida ao relógio de Deus. Não viva como se tudo fosse continuar do jeito que está. Não adie decisões eternas por causa de distrações passageiras. A figueira está brotando, os ponteiros do céu estão avançando, e em breve a trombeta soará. Você precisa estar pronto, não com medo, mas com fé, com o coração preparado, com os olhos atentos, com a alma limpa, porque aqueles que discernem o tempo vivem com propósito. Se essa palavra despertou você, comente aqui, Senhor. Abre os meus olhos para os teus sinais, mesmo em silêncio, Deus está agindo talvez. Depois de ouvir tudo isso, seu coração esteja inquieto. Talvez você esteja pensando, Senhor, eu não estou pronto. Eu me distraí, eu esfriei, eu me perdi no caminho. Mas há algo que você precisa entender. Deus não revela os sinais para gerar pânico. Ele revela para despertar, para preparar, para restaurar. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem não caiu no seu caminho por coincidência. Foi o céu que marcou este encontro, porque mesmo quando parece estar em silêncio, Deus está agindo. Ele está falando, Ele está te chamando de volta. Todos os sinais estão diante dos nossos olhos. O amor se esfriando, os falsos evangelhos crescendo, a distração espiritual se espalhando, a fé sendo abandonada, a perseguição se intensificando, o evangelho sendo pregado em alta velocidade, e a figueira brotando. É como se o céu estivesse gritando: prepare-se, o noivo está chegando! E o que ele espera de você? Que volte ao primeiro amor, que abandone os ídolos silenciosos, que pare de se distrair com o que é passageiro, que reaqueça a chama da fé, que esteja atento. Com a lâmpada acesa, como as virgens prudentes da parábola, a volta de Jesus não será um susto para quem vive em alerta. Será uma resposta para quem vive em adoração. E hoje, o Espírito Santo te dá uma nova chance. Uma chance de se alinhar, de se consagrar, de viver como quem realmente crê que o Rei está voltando. Não adie mais, não espere por mais um sinal. O maior de todos já aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte e prometeu voltar, e ele não mente. Não importa se você está longe há muito tempo, não importa se sua fé está fraca. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão. Mas o relógio está correndo, e você precisa decidir agora. Feche seus olhos e ore, volte ao altar. Confesse suas distrações, peça que Ele reacenda o fogo, que Ele limpe sua visão, que Ele prepare seu coração para o maior dia da história, a volta de Jesus, porque quando esse dia chegar, não haverá mais tempo, nem mais vídeos, nem mais alertas. Apenas dois grupos, os que estavam prontos e os que ficaram. Se essa palavra te alcançou, escreva aqui nos comentários: eu quero estar pronto. Senhor, e lembre-se, a tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. Sua vitória está sendo construída no silêncio. Jesus está voltando. E você foi chamado para estar de pé. De coração limpo, com a alma acesa, comente amém se essa palavra falou com você. Compartilhe com alguém da sua família que precisa ouvir isso hoje. E inscreva-se no canal para continuar sendo fortalecido pela palavra.